Bom dia, eu sou Hilton Sarcinelli Luz, médico homeopata há 35 anos e venho aqui falar um pouco sobre a homeopatia. Começar um pouco sobre a história, falando que ela começa em 1796 com Samuel Hahnemann apresentando uma nova maneira de cuidar, que é cuidar pelos semelhantes. Então ele vem dizer que a maneira de descobrir qual é o potencial curativo das substâncias é estudando ela nas pessoas que são saudáveis. Ou seja, como é que você vai saber que uma substância é boa para tratar o fígado, é boa para tratar a pele, é boa para tratar o olho? Ele diz que a melhor maneira de você conhecer é dando essa substância para uma pessoa que não tem sintoma nenhum. Na medida em que ela manifesta sintomas no olho, no fígado ou na pele, você vai dizer, então essa substância se dirige para essa parte do corpo e, consequentemente, ela estimula essa parte do corpo e, consequentemente, tem a capacidade de tratar as afecções que afetam essa parte. Essa é a grande descoberta. Essa afirmativa de que as substâncias podem ser usadas no sentido das ações que ela realiza na saúde. E o outro ponto de vista dele é como que você vai aplicar essas substâncias sem fazer mal. Então, fazendo o fracionamento da substância, diluindo a substância e dinamizando ela, para que a pessoa possa tomar o medicamento sem ter nenhum tipo de efeito colateral. Então, a gente pode dizer que a grande descoberta foi um método de tratamento que parte do conhecimento do que as plantas, as substâncias minerais, as substâncias de origem animal, como os venenos, podem ser usados na saúde sem que eles produzam efeitos colaterais, sem que eles produzam maus efeitos na saúde, descobrindo o seu potencial e a sua capacidade exatamente pela maneira como ela perturba, altera e modifica a saúde. Essas informações são catalogadas, são reunidas e vão formando o que se chama a matéria médica homeopática, os conhecimentos acerca de cada uma dessas substâncias. Esse é um método que é muito contestado, porque a questão de você fazer fracionamento e dar doses mínimas, dose mínima é o quê? Aquela que é suficiente para despertar a reação do organismo. Então, essa ideia de que uma dose, você pode tratar com doses mínimas, é uma ideia muito pouco conhecida, muito nova, e que, de um certo modo, contraria todo o funcionamento da medicina, da farmácia, vamos dizer assim, porque a farmácia trabalha com doses ponderais, com doses quantitativas, grandes, quase que uma intoxicação a cada dose. E aí a homeopatia vem justamente no sentido contrário, de trabalhar com doses mínimas, com doses que nunca façam mal. Então esse é o princípio, usando uma substância que seja parecida com a doença, no sentido dos efeitos que ela produz, e dando uma quantidade que é bem diminuta, o suficiente apenas para produzir a reação do organismo, para produzir o despertar da capacidade reativa para que o organismo processe a cura. Então esse é o mecanismo inicial. Essa é a base da homeopatia. Qual é a diferença disso para a alopatia? A alopatia trabalha usando medicamentos que combatem a doença, medicamentos que vão contrariar os sintomas. Então, se você está com cólica, ele vai te dar um remédio antiespasmódico. Se você está com dores, ele vai te dar um analgésico. Essa maneira de cuidar, ela, de um certo modo, obriga você a tomar medicamentos em quantidades intensas, em quantidades volumosas, e essas quantidades, muitas vezes, produzem efeitos que são indesejados. A maneira de ver a doença na alopatia é sempre a doença no seu lugar, a doença como ponto principal de observação. A doença é o foco do tratamento alopático. Na homeopatia, o foco do tratamento é o cidadão, é a pessoa, é o indivíduo como um todo. Então, o médico,
quando está acompanhando, quando está examinando, quando está tratando uma pessoa, ele vai levar em conta todas as suas características. Então a pessoa não é só uma doença na pele, ela também tem a maneira dela ser. Então ele vai fazer diferenças para o tratamento da pele de uma pessoa que é irritada, de uma pessoa que é colérica, de uma pessoa que é calorenta, de uma pessoa que é medrosa. Então ele vai buscar conhecer esses traços para considerar a pessoa como um todo, dentro do seu ambiente, dentro da sua vida, da sua forma de viver, para que ele possa encontrar um medicamento que seja o mais parecido possível. Enquanto que na alopatia, o foco do tratamento é sempre a doença, os sintomas que estão presentes na doença, combater a doença. E quando se combate a doença, de um modo ou de outro, você está combatendo também as maneiras como o organismo funciona. Você está querendo impedir aqueles movimentos que o organismo está fazendo. E nesse processo, você atua sobre o organismo fortemente e pode justamente trazer as más consequências. Do ponto de vista da aplicação da homeopatia, nós podemos dizer que não existe uma indicação específica. Como a homeopatia trabalha sobre o estímulo do organismo, estimulando a saúde a reagir, então ela pode ser usada em todos os tipos de doença. Não existe restrição de idade, criança, idoso, em todas as faixas etárias, porque enquanto o sujeito estiver vivo, ele tem capacidade reativa. Então o medicamento vai estimular essa capacidade reativa, consequentemente ele está indicado em qualquer faixa etária e em qualquer tipo de doença. Obviamente que existem circunstâncias em que você não vai eleger uma terapêutica que precisa do organismo reagir. Por exemplo, se você está lá num CTI com a pessoa morrendo, ela precisa de intervenções que sejam imediatas. Nessa hora, os medicamentos alopáticos são os mais eficazes. Ou se você está à frente, uma ferida que está sangrando, que está perdendo sangue, que o sujeito está com a vida em risco, você tem que fazer uma intervenção para fechar o organismo, suturar, fazer uma cirurgia. Quer dizer, dentro das limitações clínicas, dentro das condições naturais de adoecimento, todas as doenças podem ser tratadas com homeopatia e em qualquer faixa etária. Não há restrição. A homeopatia não faz mal em nenhum caso. O máximo que pode acontecer é o efeito demorar a chegar. Então você dizer, não, então esse medicamento não está sendo suficiente, tem que buscar outro medicamento. Mas ele não vai fazer mal, não vai matar o sujeito, nem vai trazer efeitos colaterais. Esse é um benefício muito grande, num momento que a gente assiste a medicina com as suas práticas muito graves, intensas, fortes, e muitas vezes com efeitos colaterais muito intensos. Espero que vocês tenham gostado dessa breve explicação e gostaria que vocês compartilhassem com os seus amigos e conhecidos para que esses assuntos possam ser mais conhecidos. Muito obrigado.